TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais uma vez o De Bem com o Pão, que você acompanha aí toda sexta-feira às 22 horas através da TV Menorá. Seja muito bem-vindo aí. É muito bom ter você como nossa companhia aqui, da Yara. Hoje aqui a Yara vem lá de Jandira, cidade de Jandira, interior de São Paulo, né? O grande São Paulo já, né? Depois a Yara vai me localizar um pouquinho aí no Google Maps, para que eu possa me interagir melhor aí com a cidade. Já fui lá, né? Já conheço a cidade, mas eu não sei muito bem a direção da cidade ainda, né? Mas eu sei que tem direção para Jesus estar lá e propagar muito. Essa direção nós já sabemos, né, Yara? Que tem. Que beleza! Então aí, obrigado pela sua companhia. Hoje você vai ver que aqui no interior de São Paulo, como será que o Senhor alcançou aqui a Yara, o seu marido Jânio, que já fez com a gente também o De Bem com Pão, né? E estão lá agora propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, já pertenciam a uma denominação e estão aqui conosco. Como será que tem sido trabalhar na vida deles? Como será que o Senhor alcançou eles? E como tem sido esse trabalhar agora de alimentação da vida espiritual com a introdução na vida deles dos materiais da Editora Vento Sul? Tudo isso você vai ver hoje aqui na entrevista com a Yara. Tudo bom, Yara? Tudo bem, graças a Deus. Que beleza. Yara, já dei uma introdução aqui, nós falando um pouquinho da tua vida, da vida do marido Jânio, 2 filhotes maravilhosos, 2 filhos aí, é o Guilherme e a Esther, é isso? Isso mesmo. Que beleza. Depois nós podemos falar um pouquinho com a Yara também sobre criação de filhos, sobre papel de esposa, né? Falando em esposa, Yara, já chegou aí no teu conhecimento aquele material chamado Esposa em Modelação? Sim, já chegou, inclusive eu já li, né, assim, é um nome que desperta muita curiosidade, né, na gente, e assim, eu vi algumas pessoas, né, falando do livro, e aí surgiu aquela curiosidade de ler o material, né, e eu falei assim, então vou ler para ver se é isso mesmo, né, foi quando eu comecei a ler e rico em conhecimento, né, eu indico para as pessoas estar lendo, para estar abrindo a mente, para ver qual que é o papel da mulher, qual é o papel da mãe, da esposa dentro de cada lar. E como é que foi, Yana? Foi uma surpresa muito grande? Já tinha um pouquinho daquilo, olha, eu já tinha uma percepção. Deu para fazer um aprofundamento? O que esse material trouxe para ti de novidade? O que tu compartilha? Porque você, olha, eu indico, mas por que será que a Yara indica? O pessoal lá de casa quer saber por quê? Por que será que... O que houve na vida da Yara para ela poder hoje dizer assim, eu indico esse material? Assim, quando se fala de submissão, né, principalmente a mulher, né, ela fica meio assustada. Dá um né? nervoso. Dá um nervoso, porque hoje a mulher, ela quer ser autoritária, ela quer ser a melhor, né? Então, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu confesso para os irmãos que veio aquela rejeição, assim, né, de primeiro momento, mas aí eu pedi para Deus, Senhor, não deixa esse espírito entrar dentro de mim, porque a gente tem que submeter, né, à lei do Senhor, né? E eu comecei a ler, comecei a me aprofundar mais no livro, né? E não é tudo isso que as irmãs pensam, né? A submissão, a gente tem que ter um respeito, sim, em primeiro lugar com Deus, né? E quando a gente alcança esse respeito com Deus, automaticamente a gente alcança o respeito ao marido, né? E lá fala sobre como você tem que fazer o seu papel de mãe. Então, assim, é um livro muito bom, tanto para o homem quanto para a mulher ler, porque fala que todos nós somos esposa de Cristo, né? Então, não é só para a mulher, não, viu? É para o homem também. Eu até falo assim para as meninas que eu tenho contato, lê junto com o marido, porque isso vai trazer um conhecimento, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né?
Que beleza, olha aí, realmente é um material riquíssimo, que a gente aprende muito sobre família, o espelho da família espiritual. Nós temos lá Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e nós temos a família natural, o homem, a mulher e os filhos, né? E aí nós aprendemos muito. Yara, na tua vida prática, assim, o que tu sente que esse livro, assim, tu foi lá, começou a ler, inicialmente dá aquele impacto, né? Pô, as mulheres num movimento de independência, e eu olho o ensinamento de Deus, não é isso. Opa, o ensinamento de Deus ensina uma dependência, primeiro de Deus, e depois ele me ensina que a minha autoridade, eu devo estar debaixo dele. É realmente, assim, aquilo que a mulher deve estar aprendendo do mundo, uma direção contrária. O que tu fala para nós, assim, da tua vida prática, assim, o que tu viu que mudou no dia a dia, assim, né? O que mudou? Foi o jeito que falou com o marido? Foi realmente uma questão de posição, como se posiciona no relacionamento? Como é que é a lida do dia a dia aí que tu sente que com o conhecimento que o livro trouxe, um aprofundamento aí, o que tu sente que mudou, assim? Assim, mudou muita coisa, porque às vezes o marido falava alguma coisa, mas você não aceita, aí você vai lá e quer falar mais alto, você, né, discorda. E através do livro, quando lá fala que quando a mulher, né, ela coloca assim, respeita ao seu marido, o que ele fala, Deus abençoa, né, a família, o lar. Então, agora não, agora quando ele fala alguma coisa, eu falo assim, ó, vamos fazer isso, aquilo, ele fala assim, não sei o quê. Aí eu pego e falo, tá bom, você não quer, vamos esperar o tempo certo para fazer, né. Então, assim, mudou isso, às vezes fala alguma coisa, eu me calo, né, não tento revidar mais com palavras e Deus vai abençoando. E mudou muito, assim, trouxe muita paz para dentro do meu lar. Que legal, e é muito legal isso que tu comentar essa parte, porque geralmente assim, dá muita contenda no lar porque a gente recebe uma direção da autoridade e a gente não aceita. Só que a gente não aceitar, em vez de a gente dizer assim, ó, eu não aceito, deixa eu, que nem a Yara disse, olha, eu vou conversar com ele. Mas o que tu acha dessa posição, disso? O que tu acha disso? Não, a gente já sai lascando, né? A gente arrisca o fósforo, vamos botar fogo nesse negócio. E a gente, hoje com o livro a gente aprende que, opa, vamos maneirar, e nós vamos conversar. O que tu acha? Não, opa, então ainda não tem uma unção lá. Se ele está dizendo, de repente eu não estou entendendo, né? Mas tem uma unção lá, porque ele está dizendo ali, o livro nos traz isso, que a unção desce pelo cabeça, faz a hierarquia, a autoridade tem uma hierarquia. Então, pô, eu aprendi aquilo ali. Mas, pô, então vamos fazer o seguinte, que nem a Yara disse, é assim? Amém. Então tá, eu vou orar, né? Para o Senhor me convencer, e caso o Senhor me convença de que a minha posição estivesse de acordo com o que eu falei, eu vou orar para o Senhor tocar no vaso lá, que é a liderança, que é a autoridade, para que o Senhor convença ele também, né? Senão vai dar contenda igual, né, Yara? Então, não deu uma discórdiazinha, não adianta eu ficar batendo boca, né? Isso não é... O nosso lar não é nenhuma uma bancada de debate político de opiniões, né? Não, é o nosso lar, tá lá o maridão, a esposa, tá lá os filhos, e é onde a gente tem que ter a harmonia e o amor do Senhor, que é o que a gente aprende através desse livro, Esposa em Modelação. Olha, eu fico seguro aqui e confortável para falar desse livro, porque como disse a Yara, para os homens também tem que aprender a ser esposa de Cristo, porque quantas vezes você já se rebelou com o Cristo, né? Ele dizendo para você, perdoa. Aí você diz para o Cristo, Cristo, tu não sabe o que aquela pessoa me fez para pedir isso. Como é que eu vou perdoar agora? Né? Então tá aí, realmente, muitas coisas que a gente tem que aprender com esse livro. Yara, o que mais tu compartilha com a gente desse livro, de alguma outra literatura, ou seja, DVD, CDs, que tu pode compartilhar com a gente aí, daquilo que tu tem recebido através dos materiais da Editora Vento Sul? Então, assim, desse livro mais que eu tenho mais para complementar, porque, assim, às vezes o homem é mais orgulhoso, né? E eu acredito que o homem, ele lendo esse livro, ele vai deixar esse orgulho de lado, porque lá fala que o homem, ele é a esposa de Cristo, né? E então, assim... Qual que é o papel dele? Ele tem que amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja, né? Então, assim, às vezes o homem é um pouco mais orgulhoso, não quer, né? Não tem tanta paciência, né? Então, através desse material, ele vai abrir a mente dele, que ele tem que ter mais paciência, tem que ter um pouquinho mais de humildade, né? Com a mulher, que é mais estressada, né? Com os filhos, né? E acredito que ele lendo, a família toda lendo, compartilhando junto, né? Deus vai levar a paz para a família, vai trazer a concordância, a harmonia para dentro de cada lar.
Legal tu falar isso, Yara, porque olha só, eu como homem vou dizer pra você, logo que eu li esse material, que nem te diz, né, num dito popular, subiu pra cabeça o papel de autoridade, né? Mas, epa, sou eu que mando nesse negócio, agora é comigo a parada, né? Agora eu vou mandar. E aí a gente vê que Jesus Cristo, ele era autoridade e ele não era mandão, né? Ele era líder. E eu sempre foco, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo aqui para compartilhar com os irmãos. Liderança não é autoritarismo, né? Uma coisa, você vai lá querer ficar mandando. Cristo ensinava o caminho. E um líder, de um marido, de um pai, ele precisa ensinar um caminho. Eu estou ainda aprendendo com Cristo. Preciso aprender muito ainda para conseguir exercer o papel como Cristo quer. Mas eu sempre saliento aqui para a gente poder ver o seguinte. Leia o livro, você vai ver que o marido não é que ele é o cabeça, é a liderança. Ele tem que orar e buscar aquilo que Cristo, aquilo que Deus revela que é o melhor para a sua família, né? Se ele ficar ali achando que a vontade dele vai imperar, e vamos se dar mal a família toda, porque a vontade humana vai imperar igual. Antes, né, podia ser pelos todos os membros da família, agora eu recebo, não, aqui ó, Deus falou que sou eu que mando. E aí o que acontece? Se a gente deixar a carne prevalecer, não vai dar boa coisa. Não adianta Cristo dizer que manda e tu mandar pela carne. Eu preciso receber, orar e trazer aquilo que Deus deseja para a família. Isso realmente é o que importa pra gente. E esse livro traz isso, muito bem lembrado aqui pela Yara, que os homens também têm que ler e que a gente tem que compartilhar. Porque senão a gente acaba querendo ser autoritário, rude com a esposa, que ó, tu leu o livro? Li. Tu leu o livro, Yara? Ah, então eu sou marido, olha só, agora tu me obedece, hein? Isso não vai dar porque não funciona dessa forma. A obediência, ela tem que vir de quem tem o papel de submissão. Aí esse vai vir para obedecer. Então, ele é quem vai sentir a unção para obedecer ou não. Quem está no papel de cabeça, ele ensina, ele dirige, ele coordena, ele ampara, ele dá a direção. Mas agora, e se a pessoa não seguir? Bom, aí eu vou ter que orar para que eles lá saberem que é o Senhor quem está dirigindo aquilo através da pessoa que está exercendo o papel de autoridade. Verdade, porque ele tem que buscar, né? O marido ele tem que buscar a direção de Deus, né? E depois ele passa para a família, para poder conduzir toda a família no caminho certo, né? Para não haver discordância, para não haver, né, atritos, né? Primeiro vem de Deus a direção, então ele tem que colocar isso no dia a dia dele, né? Que bem. E olha, e tem que ser no dia a dia mesmo, porque a palavra lá de Josué diz isso, né? 1:8, medita na palavra dia e de noite para que sejas bem sucedido. Senão a gente não vai ser bem sucedido, vamos entrar numa situação aí que a gente vai depender do nosso braço, a gente precisa depender de Cristo. Assim a esposa precisa olhar pro marido e entender que Cristo está dirigindo a vida dele. Já pensou? Yara, eu fico pensando aqui nas famílias, graças a Deus, né? Nós somos eleitos do Senhor, mas eu digo assim, o Senhor derramou uma graça muito grande sobre a minha família, eu digo sobre a tua também, mas por que o Marcelo está dizendo isso? Porque tanto o marido como a esposa, os dois estão na igreja, né? O marido da Yara também está na igreja. Yara, a dificuldade que deve ser, compartilha contigo para você nos trazer um pouquinho do que você pensa, de quando não tá os dois cônjuges, né? Um não tá na igreja. E eu vejo assim, talvez para a esposa, né, Yara? Tu tem lá muitas pessoas que tu compartilha, troca a palavra. O que tu compartilha assim com a mulher que o marido ainda não tá na igreja? A mulher aprendeu que ela tem que ser submissa. O marido ainda não tá. E agora, Yara, o que fazer, né? Trazendo esse ensino do livro aí, Esposa em Moderação, do Cura Interior e muitos outros materiais que a Yara já tem tocado, tem buscado. O que tu compartilha com a gente sobre esse assunto? Daria de dica. Por exemplo, agora tem lá uma mulher que o marido não está na igreja, né? Pode ser que o marido não esteja mais presente, pode ser que o marido não frequente a igreja, pode ser que o marido frequente outra denominação ou outra congregação que não ensina que ele deve exercer um papel de liderança. O que tu daria de dica aí, Yara? Então, é assim, já é um pouco mais complicado, né? Porque às vezes a mulher, ela é cristã, né? Mas o marido ainda está no mundo. E o marido, ele vai ser contra, né? Porque vai ter aquele ciúme dela estar frequentando direto a igreja. Então, ela tem que pedir uma direção para Deus, né? Para não aborrecer a Deus, porque o amor, em primeiro lugar, tem que ser em Deus, né? Então, ela tem que pedir ela tem que
consagrar a vida, pedir direção para Deus, né? Para ela poder direcionar aquela situação, para ela poder agir de maneira correta, para trazer também o marido, né? Até aos pés do Senhor. Então, a dica que eu dou, né? Que a gente também não pode falar pela carne, né? A gente tem que falar pelo Espírito. Então, que ela tem que consagrar a vida dela, orar, jejuar e falar: Deus, me direciona na maneira correta, né? Para que meu marido possa também congregar junto comigo, que a nossa família possa, né, se entregar, se render ao Cristo Jesus. Eu assino embaixo essa dica aí, viu, da Yara? Muito boa dica, viu, Yara? Muito legal a gente poder... Olha, que o Senhor fortaleça você que está indo, tá no momento na igreja que só está um da família, né? Que o Senhor te fortaleça, te dê a direção realmente aí e que você possa aí se sentir ligado no corpo aí com a cooperação da nossa intercessão para isso, viu? Então, e os materiais estão aqui, os materiais da Editora Vento Sul. Eu faço aqui, olha, uma verdadeira propaganda dos materiais. Por quê? Porque eu sinto que assim eu estou evangelizando. Porque eu vejo que nesse material, eu toco, eu leio, eu ouço, que ali está a palavra de Deus. E eu estou levando a palavra de Deus através desses materiais que estão aí. Então eu me sinto aí um evangelista fazendo dessa forma, né? Olha, nós temos que fazer um breakzinho, Yara. Mas já estamos de volta logo em seguida, hein? De Bem com o Pão.